Olha o freguês! Bem-vindo de volta à nossa humilde tasca. Neste episódio, gravado em 17 de Fevereiro, tivemos novos convidados, tivemos os convidados habituais, tivemos convidados a dar com pau. O Lex, que aparece com o nome de Samael, não sei, não me perguntem porquê. Trouxe consigo a Slayam. O Luís, que o freguês já conhece desde o último episódio, apareceu com o seu amigo Sozelas. O Nunes veio com o Franz Ferdinand. E eu trouxe comigo uma garrafa de vinho tinto. A meio do podcast, enrompe pela tasca adentro o grande MKPR Simpson, trazendo doses industriais de sabedoria e caracóis, e assim se comeu, bebeu e falou sobre diversos temas, inclusive o capitalismo. Espero que gostem! Dollar, yen, Deutschmark. Eu pessoalmente sou bastante. Sou nacionalista, mas sou bastante favor Hã? capitalismo e sinceramente acho que o Estado tem muitas funções, mas na economia não tem nada que intervir. Mas Posso fazer uma pergunta ao Sozelas? Sim. Sabes que em determinados paradigmas, em determinadas realidades e em determinados tempos, existem falhas no mercado em si. Existem grandes crises económicas que abrangem o mundo inteiro. Isto não é criticar o capitalismo, mas o nacionalismo assenta na base do sobrepor a nação a todos os interesses. Queria-te perguntar se achas que, se necessária for a intervenção do Estado no mercado, e se tu tiveres a opor à mesma, não achas que isso não seria estar a fazer o contrário? Não achas que o interesse da nação, que seria a intervenção estatal na economia, Sim. estaria a Eu ser... percebi. Mas em que. Sim, não continua. Não, mas faz a pergunta. O que é que... Sim, mas eu não estou a perceber em que situação é que é necessária a intervenção. E eu volto a contextualizar. Sabes que em determinados períodos do mercado mundial existe e tende a existir sempre crises mundiais e económicas. Sim, mas muitas delas, ou quase todas, ou se calhar mesmo todas, foram feitas por culpa do Estado, dos Estados. Isso eu vou dizer, não necessariamente. Exato. Foi, sim, não necessariamente, eu acredito, mas Segunda-feira negra, por acaso, não foi? É assim, há coisas que são feitas pelos Estados por estar a injetar e a manter crescimento não é sustentável. Agora, outros casos que é simplesmente que é de entidades privadas, nomeadamente até a nível financeiro, porque, assim, investir em coisas com dinheiro de terceiros e depois entrar em cumprimento, e a cadeia de incumprimentos pode ser complicada. Isto é uma justificação assim para grandes teses redistributivistas? Não, isto quando muito tem a ver com a política monetária e financeira. Mas se um mercado completamente desregulado vai causar alguns colapsos. Pois, sim, compreendo. Eu não sou o maior entendedor de economia, mas acredito que seja verdade. Mas e agora há outra coisa, que me fizeram uma referência acerca do capitalismo puro. Perguntaram-me também se eu defendia ou não. E eu gostaria de deixar aqui claro. Uma ideologia nunca poderá ser posta em prática naquilo que é a sua mais pura forma. Porquê? Porque para isso acontecer, as condições necessárias tinham que ser adequadas à realidade. Muitas vezes nem o são. Quer com o capitalismo, quer com o comunismo. E fixar uma determinada ideologia e tentar pô-la em prática na sua forma mais pura, independentemente da realidade em que nos inserimos, só nos vai conduzir à miséria. É o caso dos comunistas, por exemplo. Não sabem adequar à realidade em questão. À força toda querem implementar um regime, uma doutrina que foi escrita por indivíduo e a sua visão do mundo, naquilo que é aquilo que vivem, no paradigma em questão.
Portanto, eu acho que é um absurdo autêntico estar a falar de ideologias de forma pura, quando a ideologia tem que se adequar à realidade. E muitas das vezes, se não fizermos, se não adequarmos essa mesma ideologia, estamos a cometer um grande tiro no pé, estamos a dar um tiro no pé. E é o que sinto que os comunistas fazem, os socialistas, por exemplo. Subscrito. Seguem uma ideologia como se fosse uma religião, como se fosse um clube de futebol. E depois dá no que dá. Subscrevo plenamente. Sim, mas o capitalismo nem na sua forma pura, nem na sua forma não pura é natural, de qualquer forma. Não, atenção. O capitalismo... Socialismo também não. O capitalismo é muito diferente do socialismo numa coisa. E há que ter os pés assentes na terra a pensar nisto. O capitalismo não surge bem de uma doutrina escrita, como surgiu o comunismo. Não é uma novela. O capitalismo surge através da procura, da necessidade e da oferta. E é um sistema que se constrói atrás disso. E da propriedade privada em si, do mercado. E é preciso ter essa noção. O socialismo surge de uma perspectiva individual, ou de uma série de construções, perspectivas individuais que vários filósofos no pós-Revolução Francesa tiveram, influenciados por filósofos da antiguidade também. E pronto, é preciso ter esta noção estabelecida, que o capitalismo é muito diferente nisso. O capitalismo, na sua forma mais pura, e aí está mais outra dissidência com essa palavra, o pura, que eu tenho. O capitalismo, na sua forma mais pura, não passa do que já falaram há bocado, não passa do livre mercado. Mas como eu também já disse há bocado, as condições para haver um livre mercado são quase como utópicas. Porque o mercado só será livre se não houverem regulamentações. Se não houver, de certa maneira, Estado. E nisso, os ANCAPs têm razão. Os anarcocapitalistas têm completamente razão nisso. Agora, o problema é, para isso acontecer, tinha que haver um milagre. Tinha que vir Jesus Cristo à Terra. E toda a gente sabe que isso é uma utopia, tal como o comunismo. Por isso é que eu digo. São os comunistas de direita, são os anarcocapitalistas. E continuam a bater na mesma tecla. Tu não podes ter um capitalismo puro, não podes ter um comunismo puro. Nem nunca terás. Por razões diferentes, mas muito semelhantes. Há uma utopia em questão. Ou pelo menos um sentimento utópico. Que muita gentinha tem. Porque não são objetivos. Não são... são muito idealistas. Eu sempre fui uma pessoa que é 50% idealista, 50% pragmática. E adapta-se e tento-me adaptar às situações. Agora, querer numa ideologia no seu formato puro e tentar aplicar esse formato puro à realidade não é ser flexível. E nem não dá em nada. Eu agora gostaria de ouvir a opinião aqui do Luís Pedro, que tem estado tão calado. Acerca do que eu acabei de dizer, claro. Sobre a forma mais pura do capitalismo, concordo plenamente contigo que os anarcocapitalistas realmente são comuna da direita. São as duas ideologias que ignoram completamente a natureza humana e a maneira como o mundo funciona. Eu acho que o anarcocapitalismo não ignora a natureza humana, ignora a natureza do processo económico e da acumulação de capital. Não, ignora a natureza Acaba humana. por estar interligado, mas eu Estás a contar na bondade humana. Não. Sim. Em muitos aspectos do anarcocapitalismo estás a contar que o ser humano seja bom e esteja disposto a ajudar o seu próximo, que acaba por ser um sentimento coletivista e acaba por dar um 180 macabro e utópico. O que acontece no anarcocapitalismo, o que é mais provável acontecer, é uma empresa ganhar um monopólio de tal maneira que absorve as funções de um Estado. E a partir do momento que essa empresa tem, não há as garantias que os cidadãos têm num Estado de Direito. Porque a empresa liberdade tem individual. propriedade. E acaba por dar um 180 completo. Tal como É uma questão de tempo até os Exatamente. processos exatamente totalitários e económicos, alguma entidade acumular poder suficiente para conseguir subjugar as terceiras. A organização coletiva, o Estado em si, acaba por ser uma consequência da nossa racionalidade. Como também é a noção de sermos indivíduo. Portanto, ser contra o Estado vai contra a própria racionalidade humana. Ser contra a noção de indivíduo e propriedade privada também o vai. Por isso é preciso manter um equilíbrio. Agora, um regime extremamente individualista e outro extremamente coletivista tocam-se num ponto, que é esse da racionalidade humana. Da capacidade que nós temos de estabelecer um monólogo interior e de pensar assim:
Bem, nós somos seres racionais. Não vamos estar a abdicar de consequências da nossa racionalidade apenas porque achamos que esta medida utópica para implementar uma determinada ideologia é melhor do que outra qualquer. E isso, para mim, não é completamente compreensível, nem metade compreensível, nem nada. É estúpido só. E voltamos ao mesmo passo, que é a ideologia pura. Pronto. É a minha opinião. É assim, também podemos falar de uma ideologia sem ser pura. O capitalismo, como tu disseste bem, assenta nas necessidades, nos recursos, né, como a economia. E depois assenta no seu controle pela a procura e pela oferta. A questão é esta. Será que os países capitalistas só se aceitam aí? Se tu reparares bem, tu Mises diz e dá um exemplo que antes do capitalismo a diferença que tu tinhas entre os ricos e os pobres era que os ricos andavam vestidos e tinham e tinham propriedades e os pobres andavam descalços. Mas aí olha, está um problema. aí já estás Calma, a entrar calma. na parte social. Muito Espera, rapidamente. calma. Não, Isso- isto é um exemplo. Isto não tem nada a ver com o Mises, social. como tu disseste, na parte social há uma interligação entre classes sociais que é aí descrita. Nessa parte, ele era um zero à esquerda, completamente. E ele nem sequer deve ser usado como referência para o capitalismo logo. Esse senhor da escola austríaca deveria ser usado para um capitalismo libertário. Sim, mas Se quiseres usar como exemplo para o capitalismo puro, que para mim, como eu já referi, nunca pode ser implementado, tudo bem. tu não me deixaste terminar. Eu não estava a falar da parte social. Posso terminar? Eu estava a falar é que ele defende que mesmo a classe mais baixa, e agora estou a falar em termos económicos, porque já não existe classes sociais, existe classes económicas, a evolução dos tempos estagnou na escravatura. Porque se tu reparares bem, hoje em dia tu consegues comprar qualquer tipo de produto mais barato, porque esse tipo de produto vem de um país subdesenvolvido que ou a sua moeda não vale nada, ou então é um país que não aboliu a escravatura. Certo? Como tu podes ver, a maior parte de peças de roupa, até telemóveis, e é por isso que os pobres ou a classe mais baixa consegue ter, de certa forma, dinheiro para comprar certos bens que, pronto, há uns 500 anos atrás, se calhar não conseguiria. Isso também tem a ver com a própria mão de obra. A mão de obra na China é desvalorizada por vários motivos. Um deles é o facto de não se reconhecer a propriedade privada e outro é o facto de serem uma população imensa. Se tu reparares, a quantidade de pessoas está diretamente relacionada com o valor da mão de obra. Claro. E pronto. Não, aliás, tem a ver com o capital humano. Porque tu nos Estados Unidos da América tens milhões de pessoas, tens para aí 300 e tal milhões, mas destes 300 e tal milhões, maior parte tem um grande capital humano. Isto é, os Estados Unidos da América não aposta tanto em fábricas, obviamente que as tem, mas aposta muito mais em capital humano e utiliza fábricas de países subdesenvolvidos para conseguir ter preços mais reduzidos. Percebes? Porque e aí estás a entrar no ciclo da necessidade, da oferta, da procura. Lá está, mas a questão é se tu só tivesses, por exemplo, imagina que íamos implantar íamos fazer uma implantação do capitalismo norte-americano, tirando a parte pública, que é praticamente inexistente. Existe, mas não é eficiente. Embora que em Portugal também não o seja. No entanto, por acaso. no entanto, se tu reparares bem, se nós só usássemos fábricas portuguesas, o preço iria aumentar consideravelmente, certo? Tanto que o capitalismo destrói o comércio local. Mas isso seria uma consequência. Porquê? Porque Portugal, para além de ser uma economia de serviço, nos últimos 40 anos, e aliás com o próprio corporativismo no Estado Novo aconteceu, tu só conseguiste ter um crescimento económico acentuado com uma guerra. Sim.
E depois tens outra coisa. É que as medidas políticas e económicas sociais-democráticas que o PS e o PSD implementaram em Portugal, juntamente com as políticas da União Europeia lá em Bruxelas, ajudaram Portugal a tornar-se uma economia de serviço. Se tu tivesse uma moeda própria, se tu de um momento para o outro decidisses ter uma moeda própria, tanto como uma indústria nacional própria, a curto prazo a economia ia arrebentar. Claro, lá está, outro problema. Mas isso já tem a ver com a soberania nacional. Não, tipo, vamos lá. Não tem a ver com Vamos o lá. capitalismo em si. Mas o que eu estou a dizer, Aliás, o capitalismo gera preços mais baixos. fala. Não é bem assim, certo? Obviamente que Não gera é, não é o preços mais baixos, capitalismo em si, mas é a procura, é a oferta, é tudo. Está tudo relacionado. também é pela tecnologia. Exato. Porque se tu tiveres, tu hoje em dia tens fábricas robóticas, certo? Então, de certa maneira, é muito mais fácil tu conseguires fazer um número de produtos muito maior do que antigamente, onde precisavas de muitos trabalhadores. Lá está. É a oferta e a procura. Com mais oferta, Não necessariamente. São dois assuntos diferentes. O desenvolvimento tecnológico é uma coisa que transcende os processos. Lá está. E, tipo, a procura e a oferta. Ok. Qual é o problema da procura e da oferta? A Aliás- determinada fábrica, por exemplo, tu até podes. Hã? Tu com a oferta podes gerar procura. Não é só ao contrário. É um ciclo total. É o que Sim. muita gente não consegue ver. Sim, depende também de muitos fatores. Estás a ver? Sim. Não é bem assim, nós porque estamos a falar de fatores distintos também. imagina que, por exemplo, tu podes ter muita oferta de carne de porco, mas se fores para um país muçulmano não vais conseguir vender, né? Depende, Depende do país. lá está. E também depende, por exemplo, tu hoje em dia, a lei da oferta e da procura, a maior parte das empresas. Mas lá está, tu num Uhum. país muçulmano não vais ter procura por carne de porco. E a Por oferta isso, está o que é que acontece? O que é que acontece? Normalmente, quando não há oferta num determinado campo, poucas empresas focam-se num determinado campo. Sem ser aquelas empresas que esse campo. Esse ciclo não é estabelecido ao acaso. Calma, deixa-me só acabar. As empresas normalmente nunca se focam num determinado campo. Sem ser tipo algumas empresas que aquele campo tem sempre saída. Mas, por exemplo, um agricultor ele tem sempre um campo de batatas e um campo de cenouras, né? Mas quando ele vê que as cenouras têm menos procura e as batatas têm mais, ele aumenta o campo de batatas tirando o campo de cenouras. Percebes? É assim mais ou menos que funciona. Agora a questão é, se acabar a procura das batatas ou se acabar a procura das cenouras, aí acabou. Percebes? Aí, Mas tens de contextualizar também a própria oferta aí. Pronto. Mas isso é uma consequência do capitalismo e sempre foi e sempre será. sim, Isso é o capitalismo em si. o capitalismo gera-se pelas massas, certo? Porque, por exemplo, Está dependente do consumidor. eu posso gostar muito de batata, mas eu sou uma minoria que gosta de batata. No meu país, praticamente ninguém gosta de batata. Há ali um grupo pequeníssimo, certo? O capitalismo destrói esse grupo. Porque nenhum agricultor vai fazer batata para 500 pessoas. Vai cultivar batata para 500 pessoas. Bem, olha, eu vejo tofu à venda e eu acho que uma vasta minoria o consome, por exemplo. Ei, uma baixa minoria. E cada vez aumenta mais. Hã? O tofu, pela consequência da extrema-esquerda, a maior parte das pessoas são vegetarianas. Cada vez mais. Tu reparares, várias lojas têm produtos e especificam-se apenas em produtos para pessoas que são intolerantes àquilo e àquilo outro, e há intolerâncias que nem sequer são. Sim, mas isso. Essa oferta. Mas essas empresas recebem subsídios. Essas empresas recebem subsídios para conseguir se controlar. Entendes? Elas Mas não olha, fazem. esse era um bom argumento contra mim se eu fosse daqueles capitalistas que não defendem a intervenção do Estado na economia. Sim, mas eu não estou a falar que tu defendes. Obviamente uma pessoa que pense
né? E que veja e que agarre nos livros do estudo que teve e que depois veja a realidade, não consegue defender isto. Percebes? Mas, Nem o próprio Adam Smith defendia. Mas Adam Smith... Sim, o problema é esse. O problema é que muitos citam Adam Smith, muitos capitalistas contra a regulação direta. Não é bem regulação, mas sim, contra as regulações do Estado. Sim. Defendem por exemplo, o Trump vem aplaudir ele tirou as regulações, como se ele tivesse tirado todas. Ele tirou as necessárias. É assim, eu Só eram muitas. peço Mas desculpa não é chamar a por isso. atenção, mas estamos a desviar um bocadinho do tema. Mas não é por isso que ele deixa de fazer o proteccionismo que ele faz em relação à China, que por si só é de uma inteligência enorme. Ele agora conseguiu meter a China aos pés dele. Exato. Deixa lá o Ferdinand dizer qualquer coisa. Já agora. Para saber o que é que ele vai dizer. Força, Ferdinand. Tony, Quanto a isto, não sei. Força, Tony! Força, Tani! Força, Tani! Força, Tani! Força, Tani! Ele jurou vingança contra... Estou. Sim, a conversa desviou um bocadinho a desviar alguns processos de mercado e processos abstratos, como funciona. Mas tudo isto tem a ver, assim, a nível interno, como processam os mercados. E acho que é aí que está, às vezes, a ilusão dos liberais. É achar que as pessoas são de tábuas rasas, que só têm como interesse o próprio bem-estar económico e não têm interesses ulteriores. Porque, por exemplo, o Adam Smith, todas as teorias de vantagens absolutas, ou até David Ricardo, comparativas, é assim, as fronteiras abertas, nesse caso, a abolição de fronteiras, era o ideal. A questão é que, para isto, estamos a assumir que os países para com quem abrimos as fronteiras só têm intenções também a sua própria prosperidade económica e não outros motivos. Que não é o caso como a China, que se fosse esse o caso não estariam a desvalorizar artificialmente a moeda, vez atrás de vez, só para acumular dinheiro. Até quando começaram assim a colecionar a dívida do Ocidente, muito antes de terem um nível de vida aceitável. E acho que é aí que está traiçoeiro. Às vezes aquilo que reduz assim, mesmo assim, o lucro máximo ao tirar algumas economias de escala e alguma especialização nacional é o que assegura alguma liberdade quanto a nós ou a entidade que toma umas medidas proteccionistas ou de diversificação em comparação a terceiros. e então, Luís, não falas? Não. Não tenho Já nada agora, a dizer. concordo plenamente com o que o Tony acabou de dizer. O Ferdinand. Não, mas eu gostava de ouvir a perspectiva da nossa convidada, já que... Olá, muito boa noite. Boa noite. Não, Boa noite. Introduz-te, olha, já agora apresenta-te. Só para sabermos quem és. Boa noite. Faz favor. Pronto. Sou a Sara. É preciso dizer o meu nome? Não. Não. Pronto, ok. Pronto, tenho 19 anos. Fui convidada para participar neste podcast pelo... pronto, Podes só dizer o tema? Podes só falar do tema? sim, pronto. Nós, o Folclore depois trata ok, das apresentações. pronto. Faz o que quiseres. Oh, caraças. Pronto, eu fui convidada para participar pelo Samael. Já tinha falado com ele anteriormente sobre alguns tópicos. E pronto, relativamente ao tópico, como eu disse no chat, é um tema do qual eu não entendo muito, daí eu estive a ouvir para ver o que é que eu posso dizer e como é que eu posso contribuir de maneira inteligente para a conversa. Relativamente no início vocês falaram do narcocapitalismo, do comunismo e de como eles são extremos, e eu gostei sim dessa parte, porque eu acho que há muita gente no Twitter e muitos anarcocapitalistas que não entendem que o anarcocapitalismo é tão utópico como o comunismo, porque ambos são antinaturais. Pronto. E são parecidas, Selema é muito parecida com o Samael. Porquê? não, estou a dizer o nome. Foi. Bem, Ai, mas não é ele. Não, tem a ver com o meu nome do Twitter. Bom, o que mais aqui posso dizer?
Se alguém quiser aqui ajudar-me a entender melhor este tópico, estou disposta a ouvir. Eu acho, Hum? fundamentalmente, acho que há aqui uma coisa que te estás a fazer um bocadinho, que é assim, a diferença entre capitalismo no conceito de acumulação de capital e capitalismo, processos de mercado, porque Uhum. as políticas económicas têm várias dimensões. Por exemplo, eu posso ter a favor assim, de alguma centralização da administração e decisões, mas serei a favor de grande meritocracia. Aliás, exemplo máximo disso é exatamente o fascismo. Ou ser a favor exatamente de mercados a funcionar de uma forma desregulada e grande redistribuição dos rendimentos. Veja-se, e que exemplo disso é assim, o neoliberalismo, o social-liberalismo, encarnado, por exemplo, como Macron, assim, e o partido-alvo da União Europeia. Sim, a questão, e dou-te razão aí, o capitalismo tem essas duas facetas, mas o que eu quero mais falar não é tanto a acumulação de capital, porque o capitalismo é ótimo nisso, e dá para ver em qualquer país onde aplica o liberalismo, consegue um aumento considerável de crescimento económico. O problema é que também tem outra premissa, que eles conseguem um crescimento, é verdade, mas depois atingem uma estagnação. Porque quando tu pegas num país onde tem setor público, transformas esse setor público em privado, e que nós já fizemos isso várias vezes, né? A EDP, a PT, o CTT, embora que a PT ainda conseguimos 30%, e o CTT nós temos um acordo que se algo der errado, os CTT voltam, mas a EDP foi um grande fiasco. E por isso é que o PNR também tem razão em dizer que a EDP devia voltar a ser do Estado. Mas como tu... Eu acho que isso bate num assunto. Eu acho que a EDP, o problema é que eu sou a favor da nacionalização da EDP, mas para futuramente voltar lá a privatizar. Mas não no contexto e na não. forma em que foi. Eu acho que foi basicamente uma passagem de soberania autêntica. Sim, claro. Mas o a Paulo, questão por exemplo, discutiu comigo, e pronto, desculpem trazer agora o nome dele, mas pronto, o Paulo e não só, o Boto e o Paulo e essa gente toda do Twitter, que é mais capitalista que eu, de certa maneira, defendeu que, não, que isso era bom e que não havia qualquer problema em passar para a administração do Estado chinês, porque cá em Portugal funciona como na privada. O que esta gente não entende é que até os próprios privados, como a Huawei, têm pessoas do Partido Comunista Chinês, de certa maneira, integram essas funções que supostamente são privadas. Na China não há propriedade privada. Exato, é isso. Não existe. Mas o Estado pode confiscar os bens todos. É isso. Sim, pronto. A questão é, eu não acho que a EDP deva voltar ao mercado. Porquê? Primeiro, tu não tens concorrência. A EDP tem aqui um monopólio, pronto, tens a Galp Energia e tal. Tens a Endesa, que é espanhola. Quem aqui mudou para a Endesa? Pois, ninguém. Não, acho que Percebes? Tipo, a Endesa fez lá a sua publicidade e tal, mas tu fazes as contas e pagas tanto ou mais na Endesa do que na EDP, por isso não vale a pena mudares para uma espanhola, e assim, tipo, ninguém gosta de espanhóis. Está bem, mas... Tipo, Exato. Mas, pá, A família do meu pai é espanhola. Asiá. não ela há é mal. de quê? Ela é de Braga, para ser espanhola? É do Porto. Eu sou do Porto. Mas é Eu espanhol. acho que isto bate agora no assunto daquilo que podem ser monopólios naturais. Normalmente chama-se Um espanhol. monopólio natural é assim, é um tipo de empresa ou de negócio que em que qualquer competição reduz a eficiência, ou seja, genericamente o ponto, a dimensão em que é o equilíbrio é um em que não podem haver muitas empresas, ou só pode haver uma, neste caso, senão não era monopólio. A maior parte dos Por exemplo, a recursos... rede elétrica é uma questão disso. As empresas com duas redes elétricas diferentes era uma perda de eficiência brutal. A maior parte das empresas Sim, lá que se está, baseiam à volta dos recursos naturais são monopólios naturais. A maior parte. Sim, claro. Com exceção Também. do Mas Depende. Por exemplo, os diamantes, há uma grande empresa belga que tem a maior parte dos diamantes no mundo. sim, por isso é que o preço dos diamantes é super elevado. Aliás, é mais uma raro empresa encontrar privada. e uma esmeralda e uma safira do que um diamante. Exato.
Mas voltando à questão dos monopólios naturais, eu acho que o Estado, e podem-me chamar de comuna, eu acho que o Estado é que deve ter esses monopólios naturais. E nós, às vezes, pagamos um preço, pagamos uma tarifa. É assim, Ah, vocês sabem o que é uma tarifa, certo? sim, Pronto, a tarifa é basicamente não é uma taxa, porque a taxa é, por exemplo, quando tu pagas a taxa moderadora no hospital, é o tecnicamente. custo, é a despesa que eles vão ter, isto é, eles não estão à procura de lucro, mas a tarifa já está à procura de lucro, mas é abaixo do preço comercial. É entre uma taxa e o preço. Mas podíamos muito bem pagar uma tarifa, porque nós pagamos o preço e pagamos o imposto. E se a EDP fosse pública, tu só pagavas uma tarifa. E a eletricidade é para toda a gente. Ninguém consegue viver sem eletricidade. Quer dizer, pronto, tens aqueles bairros e tal, mas pronto, mas não vamos por aí. Mas ninguém consegue viver sem eletricidade. Aliás, ninguém consegue trabalhar sem eletricidade, sem internet, certo? Hoje em dia. Por isso eu acho que o Estado deve Velho. fazer isso. Outra coisa, por exemplo, o caso dos combustíveis. O Estado, quem faz a refinação do petróleo, aliás, quem comprou o petróleo é o Estado e depois é que vai vendendo às determinadas identidades. Mas a refinação do petróleo também é feita pelo Estado. Nós caímos num erro de, não, o petróleo da Repsol é melhor, ou o petróleo da Galp é melhor, ou o petróleo do Jumbo não vale nada. Não, isso é mentira. Porque todo o petróleo é igual. A questão é que a Galp consegue ter um oligopólio cá em Portugal. E a única empresa que tu tinhas a fazer frente à Galp era a BP. Cada vez está mais frágil. E porquê? Porque a Galp tem um monopólio sobre a refinação do petróleo e depois controla a economia toda. Não tem um monopólio, isto é, a Repsol não se chama Galp, mas é controlada pela Galp. E se tu reparares nos preços, quando a Galp sobe o preço, todos têm de subir. Certo? Não pode haver promoções num, não pode haver promoções no outro. A Galp tem de estar sempre acima do determinado valor. Eu falo mais da Repsol, porque a Repsol conseguiu ter aquela coisa de um dia, que é acho que é num sábado ou uma cena assim, que é 6 cêntimos mais barato, mas é só aí, porque nas outras tu não consegues ver isso. É sempre tudo mais ou menos igual e sempre um preço acima da Galp. Por isso é que a Galp controla. É basicamente um monopólio, mas é um oligopólio que é ilegal em termos de direito administrativo. Mas pronto, mas isto é um problema, isto é outro problema do capitalismo. Não é preciso puxarmos muito para o anarcocapitalismo para haver monopólios e oligopólios, porque Verdade. tu tens vários e vários problemas disso e o oligopólio está cheio, certo? Monopólios não, porque a maior parte dos países é contra e tem lá na legislação, mesmo países liberais, mas oligopólios já não conseguem apanhá-los assim tão facilmente, né? Porque normalmente os patrões das empresas almoçam e discutem como é que vão gerir o mercado. Percebes? Já não tens aqui a lei da procura e da oferta, já tens uma gerência de diversas empresas sobre os preços. Né? Por Isto isso, incide agora numa questão interessante e que mesmo eu não consigo ter opinião definida. E aquele intervalo de empresas em que o ponto de equilíbrio e de dimensão ótima não é tão grande que se justifique o monopólio estatal, nem tão pequeno que os mercados funcionem bem. Isso aí é um terreno cinzento que eu tenho muita dificuldade em pronunciar-me. E acho que, por exemplo, os combustíveis é um exemplo disso. Porque são facilmente transacionáveis no campo internacional, mas não se justifica ter muitas empresas diferentes. Portanto, sim, claro exemplo. que não se justifica e tens razão nisso. Mas eu só estou aqui a lançar diversas falhas do determinado capitalismo que muita gente prega sem saber aquilo que estão a dizer. Eu também gostava de falar sobre o imposto e agora também desviando um pouco o assunto, já vamos voltar para o capitalismo porque uma coisa chama a outra. As pessoas que são contra o imposto normalmente têm estas percepções de porque é que estão a gerir o meu dinheiro. E eu, para essas pessoas, eu acho que elas nunca tiveram um condomínio privado.
Porque quando tu tens um condomínio privado e podes comprar 1, 2, 3, 4 casas e são da tua propriedade e ninguém pode, pronto, estás protegido pelo direito à propriedade e estás protegido pelo próprio condomínio, porque o condomínio tem seguranças especializados e armados para defender essa propriedade. E o condomínio é como se fosse um micro-país. E vocês vão perceber onde é que eu quero chegar. Num condomínio nós temos que pagar uma renda, que é devido aos serviços que o condomínio nos fornece. Devido às seguranças, devido às piscinas, aos ginásios, a todos os serviços que são fornecidos pelo condomínio. É a mesma coisa do que o Estado com o imposto. É obrigatório e é coercivo. E agora vocês dizem, mas eu nem sequer uso o sistema público, não sei o quê. Eu no condomínio, eu posso nem sequer usar a piscina porque não gosto de nadar, não gosto de fazer exercício, não gosto de dar passeios no jardim, não gosto de nada, prefiro ficar em casa a fazer qualquer outra coisa. Mas contudo eu também tenho necessidades passivas, por exemplo, segurança. Então, a mim, se calhar aquele dinheiro tem mais sentido para segurança. Como acontece no Estado. Nós temos necessidades... Não, continua, desculpa. Não, podes dizer. Não, mas, Samuel, mas há um problema que eu encontro com a argumentação, que é no condomínio tu tens essas regalias, tens esses direitos, porque aceitaste um contrato, vá lá, tu aceitaste uma troca voluntária, percebes? Não acontece mesmo no... Pronto, era aí que eu também ia chegar. Okay. Tu quando estás num país, por exemplo, tu podes me dizer assim, mas não nasceste num condomínio. Imagina, eu nasci num condomínio, certo? E eu posso continuar no condomínio, isto é, comprar uma casa no condomínio, ou posso sair do condomínio para ir para outro sítio. Mas tu não podes sair do Estado, meu caro. Não, eu posso sair do Estado. Eu posso ir trabalhar para não. fora. Vais para outro Estado. Não. O exemplo foi um bocado mal dado, porque tu tens sempre a opção de sair do condomínio e nunca mais viver num condomínio, mas não tens a opção de sair de um Estado e nunca mais viver num Estado. Opa, é assim, tu tens tipo Estados mais liberais, percebes? Está bem. Obviamente, Mas tens Estados sem enquanto que a imposto. distância entre condomínios é minimizada, não sei se tu sabes, mas para além das fronteiras e da soberania nacional, estar a comparar condomínios com o Estado, eu acho que fica um bocado mal neste caso. Mas pronto, continua. Não, tipo, não podes ver o condomínio, a distância de um condomínio. Tu tens de ver que eu estou a dizer um condomínio para falar sobre o imposto, certo? Tipo, a cena não tens... Depois foi de onde partiu também o... Como é que ele se chama? O Souselas, sim. O ponto em que ele partiu depois também é muito válido, e depois implica muita coisa, porque também não é só a soberania do Estado, é a opção que tu tens de viver num condomínio, mas não tens a opção de não viver no Estado. E depois é daí que parte também muitos argumentos anarcocapitalistas. Mas tu consegues viver em Estados sem imposto. Não seja por isso. Tem África. Sem imposto no concreto, eu não sei se há ou não. Podes ir viver para uma floresta africana, não tens problemas nenhum, não queres pagar imposto, podes ir para uma floresta. Mas também depois não vais usufruir de nada. Se tu fores para o meio de uma floresta africana, também não usufruís da propriedade privada em si, nem dos serviços privados. Podes construir a tua propriedade. Mas não vais usufruir dos serviços privados, lá está, tens a distância. Mesmo isso estás dependente de ti próprio para guardar a propriedade privada. No território de um Estado, uma nação soberana. Lá está, mas quando tu estás dentro de num Estado... E a polícia pode ir atrás de ti e prender-te. Calma. Quando tu... Não, tipo, nas florestas, tipo, polícia, África, vai assim uma distância um pouco grande. Tu quando estás num condomínio privado ou quando estás num Estado, tu tens a mesma lógica. Tens serviços e tens segurança, certo? Tens necessidades ativas que precisas deslocar para, e tens necessidades passivas que não precisas fazer nada para as teres. Por isso, há sempre a hipótese de teres de pagar um determinado imposto. Agora a questão é, mas se tu não tiveres capacidade contributiva, não tens de pagar imposto, e se tu não tiveres a capacidade tributária, toda a gente tem, mas
tu só pagas impostos indiretos se tiveres, se consumires ou se comprares qualquer outra. Pronto, o IMI não é bem um imposto indireto, eu sou contra isso, eu considero que seja, mas pronto, não vamos por aí. Mas a questão é mesmo esta. É um imposto direto porque vai pelo património, claro. Aliás, não é o IMI, enganei-me, é o IMT. Pronto, o IMT é um imposto direto porque vai pelo património, mas o IVA, se bem que eu comprar um carro não, isto não é um bom exemplo, mas se eu comprar um computador, o computador também pertence ao meu património e eu estou a pagar um IVA, pronto. Mas isso é uma questão já mais da minha área da fiscalidade. Mas continuando sobre este ponto. Uma pessoa que nasce num país, todos os países têm impostos. Óbvio. E porquê? Porque mesmo aqueles países têm os impostos mais baixos, e tu tens vários com impostos mínimos, aliás, tens paraísos fiscais, porque tu podes viver num paraíso fiscal. Ninguém te obriga a viver num país ninguém te obriga a viver num país comunista. Comunista sim, comunista obriga. Ninguém te obriga a viver num país com um socialismo democrático, com uma social-democracia capitalista. Ninguém te obriga a isso. Tu escolhes, tu quando nasces e quando consegues ter a maturidade para escolher, a questão é, eu, por exemplo, eu podia ter ido para Macau. Tinha emprego e tinha melhores regalias e menos impostos. É a questão, é este trade-off que tu fazes. Tanto que agora o novo Orçamento de Estado fez uma coisa e eu não concordo, que vai contra o princípio da igualdade, mas pronto. Mas a esquerda, leis nunca foram com eles. No entanto, eles fizeram que... Vocês já viram a cena dos 3 anos e dos 50% de desconto nos impostos? Não vi. Alguém daqui já sabe disso? Confesso que estou aliado. Não, pronto. Então a questão que eles fizeram é os portugueses que já estão há 3 anos ou mais anos fora do país, no estrangeiro, com a sua sede no estrangeiro, se voltarem para Portugal, têm um desconto de 50% em todos os impostos diretos. Eu acho que isto é mau para um português que disse não à riqueza e disse sim à nação, e eu vou com impostos só para ficar na sua nação, e depois outro que deixou a nação por motivos económicos e volta e tem regalias que nós que tivemos a trabalhar... Mas lá está. É verdade. Isto Samir. leva à questão. Sempre que um código vegetal começa a ficar muito complexo, a menos que há uma justificação muito boa que esta não é para ajudar a certas pessoas. Não há nenhum motivo. Desculpa, mas eu gostava, tu disseste, a menos que não queira, ou foi algo do género, porque bastante começou a falar, a menos que não queira sair do seu país por ter de pagar impostos. Eu não tenho que sair do meu país porque tenho que pagar impostos. Isso é completamente absurdo. Olha, boa noite a todos. A Venezuela. Grande Simpson chegou. Boa noite. Ora viva! Como é que é? Grande Miguel, o Humberto, Da Venezuela? grande Lex. Boa noite. É essa coisa que o Lex disse-me que me deixou um bocado perplexo. Mas é Venezuela? Não. Não. Estamos a falar do capitalismo em si Ok. e dos argumentos em pró e contra. Mas eu ter que sair para um Estado que seja mais liberal ou mais socialista apenas porque eu quero, é um pouco desrespeitar o conceito de nacionalismo, pelo menos no meu caso. Não, mas a questão é, tu tens de ver que... E mesmo assim, o nosso Estado... eu não tenho que sair do meu país apenas porque sou dependente. Se eu estivesse dependente diretamente de um imposto em concreto e tivesse que sair do país, aí eu estava doidinho. Não, mas a cena é... Uma coisa é sair por causa de uma crise económica e de uma série de medidas económicas que são levadas avante por um governo. Outra coisa é o imposto em concreto, ou o aumento de imposto. Não. Quando tu és contra os impostos ou dizes que os impostos são muito altos, e se tu não consegues fazer nada... Se eu for contra os impostos, na tua visão, então tenho que me matar. Não, lá está. Porquê? Porque só no céu é que não há impostos. E mesmo assim não sei se tu tens que cobrar alguma coisa ao entrar no céu. Ou se te cobram alguma coisa. Se tens de pagar. A questão é,
tu tens sempre que pagar imposto, certo? E por isso não é esta questão. É por isso que eu disse aquela cena. Que é, se não queres pagar imposto, vai para uma floresta. Epá, se tu vives na floresta, se tu fores para uma floresta, tu tens sempre que ter um cartão de cidadão. Se tu não tens um cartão de cidadão e se descobrem, provavelmente vou atrás de ti. Mas eu não estou. Pois, mas se tu fores viver para o meio de uma floresta, independentemente do estado em que estejas, vais estar num estado, vais estar num território, porque a maior parte do território mundial já tem estado. Sim, claro, mas eu estou a fazer um exemplo, estás a ver? Estou a fazer uma analogia. Podes sempre ir para a Antártida. Ainda se pode viver no meio de um vulcão sem pagar IMI, né? Mas a Antártida já tem, pertence, é território internacional. Não podes nada ir para a Antártida. Uma zona enorme na Antártida, chamada Mary Birdland, se não me engano, que não é claim por país do mundo. É quando um gajo daqui entre nós, Podes, o primeiro-ministro de Portugal, proclama isso como território português. Os gajos estão lá qualquer coisa, pá. Ninguém lá chega Eu sei sequer. que ele vai lá pessoalmente. Manda para lá os Amados para que Império Antártico Português. Ou então aquela área Eles estão lá muito- entre o Egito e o Sudão também, a terra é, que não virtual eu. Não há muitos Exato. recursos naturais, os gajos. Não há muito petróleo. Quando o Damásio for É intocável. imperador de Portugal, O José Pinto Coelho vai ser primeiro-ministro. Não, mas o José Pinto Coelho vai ser rei. E o Damásio. Agora entramos no domínio da fantasia. Entramos no domínio da ficção. Mas é uma boa fantasia. É uma boa fantasia. Estás a dar alto ao nosso. E isto agora fez-me lembrar aquela parte do podcast que eu gravei com o Simpson, por acaso. Aquela parte em que ele fala, não sei se vocês já viram ou não, mas aconselho a que vejam. É que há uma parte em que ele fala que, que não se importava que eu entrasse pelo Parlamento adentro e me proclamasse rei de Portugal. E agora lembrei-me dessa do podcast dele, agora quando tu disseste, Luís, com a cena do Damásio como imperador ou lá o que é que foi. Mas por acaso, lembrei-me que a opinião do Simpson é um bocado parecida. Eu só disse isso no sentido em que nós, genuinamente, temos intenções mais honestas do que esta gente que já está absolutamente corrupta. E como nós vimos hoje, tanto aquele congresso do PS e do PSD, a forma como se vendem aos poderes da Europa, pá, como é que é possível alguém chegar àquele nível do jogo sem estar corrupto a alto nível? Eu deposito mais fé num pastor, para ministro da Economia, porque ele sabe que 2 ovelhas mais 2 ovelhas são 4 ovelhas. Sabe fazer quantas coisas que os Meu socialistas não Deus, sabem fazer. e usa lógica. É que isto hoje em dia está tudo dominado dentro desta. Eu peço desculpa, eu estou completamente engripado. Eu parece que estou a vocalista dos The Gift, mas não é de propósito. Não, estás bem sim, pá. Estás bem. Há 2 semanas também estive assim. Fogo. E ainda bem que não tomei a vacina, senão ainda estava pior. De qualquer Pois. maneira, é este jogo de poder, man. Até aquele gajo nomeado pelo António Bosta, meu. Fogo. Mas logo preocupado com tanta merda. E é engraçado, vocês estavam a falar do que é, pelo menos a parte que eu apanhei, de o que é ser português. Ou porque é que tu estavas a ver, se houvesse uma situação, um gajo até saltava fora. E meu, é compreensível. O problema é que se calhar ninguém estava disposto a deixar a coisa chegar a esse ponto, por isso é que a gente bate, não é? Porque a gente está a ver as coisas a progredirem para o lado errado tão rapidamente que é assustador. E não sei, parece que às vezes as pessoas, mesmo conterrâneas, olham para um telejornal e veem estas situações nos outros países e não veem a relação da progressão da situação até lá chegares. Parece que é um filme que está a dar na televisão, um CSI globalismo, que tipo, pronto, isto por este andar, não é? Eu não sei se vocês sentem o mesmo, mas acabamos por ficar uma Venezuela, meu, em que depois só temos puppets por aqui e temos que andar a fugir e a despedir-nos da nossa nação que é tão bonita e tem gente tão boa. Pronto, é bué triste. Não sei qual é a vossa impressão, desculpem lá. Só não és uma Venezuela porque não tens moeda própria. Porque a destruição venezuelana foi do Maduro achar que imprimir notas ia ser uma boa solução, né? Mais notas, mais dinheiro, esqueça-se da inflação. Mas isso também é o nosso sistema financeiro, só que os nossos mecanismos são sustentados pelo modelo ideal, porque isso no fundo até o Gaddafi tentou fazer. Só não és isso. como a Venezuela porque o Bloco de Esquerda ainda não chegou ao poder.
Epá, mas para lá caminhamos. Vocês viram aquela do tipo, agora toda a gente passa na escola, até tipo ao 12º. Eles querem para o mesmo isso. eu repito. Mas isso A irmã de uma amiga minha passou com 5 negativas no 7º ano. Eu vou dizer uma coisa. Esse é, ok, eu ia dizer que era o menor dos problemas e daí tu depois olho para o Brasil, se calhar não é o menor dos problemas. Mas se eu tivesse de lutar para algum lado, não era por ser mais difícil de passar. Era para libertarem o ensino doméstico e o Estado para passar a editar os programas com todos os disparados da ideologia de género. Um ensino doméstico. Como é que ias fazer um ensino doméstico? Olha, podíamos fazer o Uber Escola. É dar as escolhas. Sim, ok, mas tu... Agora o ensino doméstico seria possível exatamente pelo desenvolvimento tecnológico, que é um fator que há bocado também apontaste. Sim, sim. Isso é existe importante. de facto essa procura, e se aumentasse a procura ainda mais, era capaz que nós conseguíssemos estabelecer uma espécie de relação, e se fosse possível, de facto, estabelecer Hoje em dia tu consegues fazer curso online. E até isso já começa com parte dos explicadores. Se tu tiveres os seus explicadores passarem para algo tecnológico e vão ser substituídos, tanto os professores como os explicadores, será mais fácil ainda estabelecer um ensino em casa. A questão é que isso não interessa. A Alemanha, por exemplo, é terrível nesse aspecto. É completamente proibido o ensino doméstico, não ir à escola, e são capazes de prender pais por causa disso. Sim, exato. Eu vi nas notícias. Isso é a questão de querer educar as crianças, não dar aos pais a escolha da educação. Qual é importante em termos sociais? E é bom a criança estar habituada a estar num sítio social. Sim. Não estás a criar sociopatas. Mas para isso, olha, sabes... Mas a criança pode socializar sem ser na escola. Não, mas não, eu não acho isso. Eu acho o isso remédio também, santo para isso seria ter vários filhos. Claro. E acabar com as televisões. Eu acho, pronto. É porque estar a dizer, ou os teus filhos são doutrinados ou vais para a prisão e ficas sem eles. É a única hipótese que tens. Epá, mas lá está. Esse é um grande problema das escolas, é a doutrinação. Por isso, se vocês querem ter bons filhos e bons estudantes, metam eles nos colégios. Num colégio nunca há muita doutrinação. Colégio privado, claro. Nem toda a gente tem dinheiro para isso. Isso não é bem assim. Tem dinheiro para isso, mas tu consegues pagar menos no colégio. Eu vou-te explicar uma coisa. Os colégios recebem dinheiro do Estado e agora tu tens o problema que a verba desceu e muitos alunos tiveram sido de colégios privados e já há uns anos houve uma crise nesses colégios porque tinham muitos alunos que não podiam pagar e o Estado é que pagava e depois o Estado demorava imenso tempo a pagar. Mas tu consegues muito bem um colégio normalmente é 300, 350, se não for um colégio católico do XPTO que pode chegar aos 700 e tal até 1000, mas tu consegues pagar com a ajuda do Estado. Tu dizes assim, quero meter o meu filho assim, tenho uns rendimentos tal, e consegues pagar tipo metade, pelo menos, que é tipo como fosse uma forma de SAS, mas num colégio privado. Eu tive num colégio e vários colegas meus tinham esses benefícios. Hoje em dia, com a esquerda, e que a esquerda adora ver meninos nas escolas públicas a levar com água nas salas de aula, sempre bom, e sem investimento nenhum público, começaram a deixar a verba aqui. Mas pronto, mas isso é como cada qual. Mas ao mesmo tempo, deixa-me perguntar uma coisa. Dentro do sistema do colégio privado, obviamente que tem que haver algum tipo de aprovação, ou tipo, digamos, autenticar de certa maneira o nível de ensino que o aluno está a ser ensinado, que deve ter que corresponder de alguma maneira, agregado até às verbas que são atribuídas ao programa que o Estado dá todos os anos, independentemente de ter alguma independência. Mas o Estado dá um programa, certo? E normalmente esse programa não vem para doutrinar. E os colégios escolhem os seus livros, percebes? Mas não tem pontos em comum com o programa público? Não, é basicamente o mesmo. Então... os programas têm de ser sempre iguais porque são feitos no Ministério da Educação. Isso é uma boa questão, mas os programas, isso também é devido aos exames nacionais. Exato, como até se houvesse, se fosse permitido, porque eu acho que em Portugal não é, corrija-me se eu estou errado, ensinares o teu filho em casa o homeschooling, acabava... É permitido, sim. É permitido.
Mas de certeza que deves ter que, para oficializar a tua nota, Sim, tens que fazer fazer um exames. teste do Estado. Exato, tens que fazer exames à mesma na escola e tens que estar registado na escola mais próxima de ti, mas é permitido sim o homeschooling, mas lá está. Não é totalmente permitido sem estar escrito numa escola. A única Aliás, vantagem as novas leis que foram tomadas pelo Bloco de Esquerda, e era isso que eu queria abordar, dificultaram muito. Ora, aí está. Por exemplo, antes os pais podiam ensinar até um ciclo de ensino abaixo. Agora Sim. só podem ensinar se tiverem licenciatura. Ponto. Então, mas epá, hoje em dia, os pais da nova geração, hoje em dia já são todos licenciados, certo? Com quantidade de pessoas que, ainda por cima agora, a E escola todos. está cada vez mais fácil. A porcentagem de pessoas licenciadas é relativamente baixa, nem 40% da população total é licenciada. Não sei bem as estatísticas disso, mas há muitos pais novos que não estão licenciados, que têm apenas o 12º. Ele estava tipo a referenciar a Universidade do Sócrates. Por exemplo. Acho que foi uma coisa mais cínica e irónica. Foi. Por causa dos nossos poderes, que às vezes até têm títulos académicos honorários, só porque jogaram uma jogada qualquer por baixo da mesa. O Sócrates fez agora assim. E até o Ronaldo tem tido doutorados, mesmo, porque anda a dar pontapés numa bola. É tipo, devem estar a gozar comigo. Nós vivemos num mundo que o Obama recebeu o Nobel da Paz no primeiro dia, sem ter dado um peido ainda na Casa Branca. Mano. É tipo, Se calhar tinha dado, também estás a ser sei injusto. lá, mano. Epá, sei lá, mano. Especulo. Se calhar já tinha feito um Obama pequenino na casa de banho. Epá, sei lá. Epá, Já devia ter morto para aí umas 15 crianças com drones. eu não sei. E agora, assim, só em jeito de piada. Querem ouvir uma piada racista? Força. Nós estamos Claro. no antro do Bloco de Não, Esquerda. somos do Bloco de Então Esquerda. pronto. Então É pronto. tasca. É assim. Como é que se chama a um piloto de avião preto? Lá diz. Chama-se piloto, seus racistas de merda. Não está a piada. Faz esta a um marxista cultural. É uma armadilha espetacular. Porque eles vão ficar a pensar. E depois a resposta é dizer: porquê é que foste assumir, através da minha pergunta, seu otário, algo que é realmente racista? E a introdução é linda, diz. Não, mas é isso que eles fazem a maior parte das vezes. Exato, mano. Eu acho este contexto absolutamente genial. Assim, muito curto, só para calar. Sim, é uma coisa que já reparei, então somos os média americanos, é incrível. Mas os média conservadores tentam contar a história que exatamente que a raça é só uma Eu acho que uma não cor de existem pele. mídia conservadores. Não, conservadores, pronto, tu percebeste assim que é conservador. Porque é melhor para o negócio deles e do momento para o outro. Percebeste? Sim, conservadores de cor. A conservadora americana é assim, tentam fingir exatamente que as pessoas são uma tábua rasa. Agora, exatamente, a mídia assim de esquerda, assim liberais, politicamente correto, eles reconhecem os males todos que há. Por exemplo, o Ben & Jerry's, que vai assim a usar aqueles iscos que, por exemplo, apesar de serem 13% da população, 42% da população encarcerada é negra, como uma prova do racismo. Epá, têm a plena noção das coisas. E estão simplesmente a gozar com aquilo, passando a culpa. Mesmo a violência entre gangues, os drive-by shootings, os assassinatos que existem diariamente nos Estados Unidos, é quase como uma estatística ignorada, porque é sempre negro contra negro. Pois é. Em Chicago. E os próprios africanos são racistas como caraças, que se cortam às fatias, porque não és preto que chega, quanto mais se nasceres albino, meu Deus. Jesus. Epá, Aí fazem. lá está, mas isto na minha perspectiva não é ter uma discussão racista, isto é, a minha perspectiva é assim, pá, queres resolver o problema, temos que falar do problema. Estar a abafar o problema só perpetua o problema. Darwinismo social. Na minha opinião, o racismo não é um pecado moral. Isso é uma coisa que foi criada pela escola de Frankfurt. Mas a moralidade em particular até é algo que tem uma conotação tão religiosa que, pronto, até tens a palavra da ética para justificares o que tu pensas como ser humano. Eu chamo-lhe pura e simplesmente empatia. Sim, tipo, é assim, o racismo é imoral se tu julgares logo a pessoa pela raça. Sim, mas tipo, essa não é... Mas o antirracismo faz pior do que isso. Claro, é a ironia. A questão não é o racismo. Tu tens de ter um racismo lógico, certo? O racismo não consiste em, tipo, afirmar que uma raça é inferior das outras. Só consiste em reconhecer a diferença das várias raças. A diferença entre as raças. Yeah. Eu estou a falar de racismo. E que cada raça estaria mais feliz se estivesse preparada para eles próprios. Eu estou a falar de racismo em linguagem corrente. Era isso que eu queria dizer.
Ok. Quando se diz racismo, o racismo em linguagem corrente é basicamente tu chegares e olhares para um preto e dizes assim, tipo, não gosto de ti, e ele pergunta-te porquê, e eu digo, tipo, és preto. Estás a ver? Tipo, é assim. Eu estou a imaginar alguém a dizer. Pronto. Olha, Mas agora, olha, por exemplo, se um preto chegar a dizer, então, como é que é? Está tudo fixe? Tipo, aí eu já não vou gostar dele. Dread, sócio, manócio, sócio. Arranjai um cigarrinho. Gira aí um night, chaval. Aí, eu odeio essa merda. Uma vez um preto chegou, tens aí um night? Eu, aqui? Um Que é um night? night? É aqueles gajos que fizeram as cruzadas. Não, É um cigarro. Eram 11 da Essa manhã, foi o gajo top. estava a pedir um night. Essa foi muito boa. E eu fiquei tipo à toa, tipo, foda-se. O que é que queres, cara? Um cigarro, não sei o quê. Foda-se, não sabes dizer um cigarro, cara? Foda-se, tens de dizer um night. night. E eu depois disse assim, foda-se, não tenho cigarros, mano, e tens ali uma cena para comprar. Tinha uma cena ao lado para comprar, mano. Está-me a pedir um cigarro. Não. O que eu mais gosto é quando, por exemplo, chegam-se com aqueles, digamos, acessórios para pendurar toalhas nas orelhas em ouro e essas merdas e pedem-me um cigarro com um iPhone na mão. Eu fico a olhar para eles tipo, man, tens dinheiro para o aparato, tens dinheiro para um cigarro, man. Hoje em dia ter iPhone não é sinónimo de ser rico. Hoje em dia até Não. pagas um iPhone às prestações. Não, Se for mas preciso. estamos a falar de sustentados, não pagadores diretos da sua própria despesa, com acessórios altamente exuberantes em termos financeiros, para me estarem a cravar um cigarro, meu. Eu não ando com supositórios de ouro, meu. Tu compras um iPhone em prestações, mas uma prestação do iPhone é Pronto, não impliquem com a porcaria do iPhone. Vamos implicar então com o ouro que Não a é porcaria da cara, enquanto te cravam um cigarro. Eu já tive uma romena a cravar-me dinheiro num dia de feira com a dentadura toda em ouro. Meu. E nem falava a língua, mostrou-me um cartão na cara e estendeu uma mão com a outra. Se calhar era alumínio ou latão. Olha, eu não sei, não faço ideia. Mas em relação ao racismo, vamos falar, por exemplo, até em estereótipos bem simples. Porque, por exemplo, nós podemos discutir a raça negra de uma forma pejorativa que é bastante ofensiva. Mas se disseres na internet, publicamente, chegas ali ao Twitter e dizes aquele estereótipo banal que é os pretos têm o pau mesmo é grande, ninguém se vai ofender com essa merda. Porque já não é pejorativo. Porque já é uma coisa que... Não é pejorativo, mas depois, lá está. Exato. Mas depois tens diferenças culturais na forma como reagem e até têm um certo sentido tão nacionalista que nem sequer têm tempo a se preocupar com essa discussão destrutiva, como por exemplo os asiáticos. Tu podes dizer que os asiáticos têm o pênis pequenino, que é exatamente o inverso. Eles nem sequer levantam tantas ondas como estes marxistas se preocupam. Mas quando diz o estereótipo que eles são excelentes a matemática, aí já a conversa é outra pelo bem da economia. E tu tens a diferença cultural da reação, o que também prova que existe não só as fronteiras que o nacionalismo traz, como a cultura que ele protege. Uhum. Que eu acho que é a melhor maneira que o mundo... Porque esta ideia do globalismo forçado é bastante óbvia. Os países deviam ser completamente e respeitarem-se e fazerem trocas. Meu caro, o culturais, globalismo só pode ser forçado, porque naturalmente nunca existe. Eu acho que naturalmente até podia existir. Não sei se o Sol explode numa supernova primeiro, mas pronto. Epá, aliás, uma guerra destruíste tudo. Olha lá, o mundo sempre prosperou com troca comercial de países que tinham a sua própria soberania e economia imposta naquele Isso é globalização, não tem nada a ver com globalismo. Não, mas lá está, nós podemos realmente adotar um contexto de, digamos, paz e harmonia, porque é mais fácil fazer negócio do que guerra. É um globalismo económico. Mas respeitar, não é isso, mas respeitar. Lá está, isto é realmente uma imposição económica. Completamente, por isso é que homens como, por exemplo, o plano económico que o Hitler fez, o plano económico que o Gaddafi fez, o plano económico que é sempre independente e até a Venezuela é vítima disso, sem estar a ilibar da culpa do ditador que lá se senta, acaba por ser... E depois tens o fator também atómico, porque um país quando tem proteção
da bomba atómica, a conversa acontece noutro nível. Claro. Um é logo invadido, o outro tens- é diplomaticamente submetido em relação ao Tu tens- business as usual, Tens muitos e muitos países com bomba atómica que nem sequer sabem. como a Arábia Saudita, por exemplo, A como a Índia. O Brasil. Lá está, aí podem haver atropelos, que é quase como os liberais usam como isso, como se fosse uma expressão racial que ao mesmo tempo depois acaba por ser a mesma contradição que usam para pessoas que criticam o sistema como ele está. Mas lá está, o racismo é um processo natural Exato. que todo o ser humano tem. É uma reação a outra raça, a outro ser humano, a outra cultura. Certo? Mas isso até acontece noutra discussão hipócrita da igualdade de géneros entre os homens e as mulheres. Quando entra a pobreza, naturalmente os grupos começam-se a dividir porque os interesses mudam. Sim. De uma forma natural. Não, e muitas feministas... Os grupos juntam sempre, por exemplo, tu podes até aclamar um exemplo idiótico que havia a segregação, por exemplo, em 1950 nos Estados Unidos, em alguns estados em que os pretos tinham que ir para a parte de trás do autocarro. Tu em Portugal nunca sofreste dessa segregação e quando andas num autocarro, os pretos vão para a parte de trás do autocarro. Ninguém lhes... mas vão fazer barulho, vão mandar pipocas, vão só fazer merda. Eles próprios segregam. Exatamente, eles próprios, tal como o homem depois separa-se da mulher, porque quando somos crianças é simplesmente tens um brinquedo, bora bater com a cabeça no chão. Mas à medida que vamos crescendo, os grupos começam-se a separar e realmente tu vês uma união. Não é o grupo de brancos que vai negar um preto, é um grupo de pretos que vai negar o branco. Mas bem mais fácil, mesmo já doutrinados dentro da nossa construção social chamada Portugal. Sim, mas isso é sempre, aliás, quando tu estás, por exemplo, se tiveres numa turma... Daquilo que podem fazer sem consequências. É porque tem o conforto da minoria e da vitimização e da tendência política ou social que está a ser exercida e o canal MTV, porque a música também influencia gerações. Ei, agora a foto que o Miguel pôs desativou todo. A foto do Simpson. Não, mas por exemplo, eu via muito isso porque quando havia negros na minha turma, eles ficavam sempre um pouco excluídos, mas não era de propósito. Era porque que o faziam. Exato. E acaba por ser por isso que o próprio multiculturalismo, quando levado a doutrina a sério, acaba por ser um contrassenso, porque acaba por dividir ainda mais a sociedade do que a questão isso é a intenção das pessoas que o tentam promover. Não é isso. E o mais irónico é... Isso não é um acidente, isso é o propósito. Tentam promover em termos políticos e esse é um problema. Eu acho que o multiculturalismo tem de ser aceito naturalmente e socialmente, não porque... Mas exatamente pelas razões que tu próprio enunciaste, é que não será possível ser aceito socialmente. Não, tipo, é assim, um negro, mesmo com a sua cultura, pode ser, se ele respeitar a lei e respeitar a cultura portuguesa, né, está num país estrangeiro, como se eu for agora para Praga, vou respeitar a cultura. Não. Tu falaste do negro aqui e agora a comparação que tu devias fazer é tu ir para um país africano. Porque é que tu falaste para um país europeu? Deixa-me dar. Posso dar outro exemplo? Ei, essa foto é brutal. Não, mas lá está. Todos nós já jovem. Isto sintoniza bué porque o gajo começa a questionar a sua própria heterossexualidade moral e ética. Não, estou a brincar. Também dá para estar hoje. Mas todos nós, tenho a certeza, até em tempos de escola e mesmo social, hoje em dia, existe sempre aquele amigo que faz parte do grupo, que é negro, mas o mais engraçado é que ele sempre teve no núcleo, vamos lhe chamar dos brancos. Nunca se integrou, vestiu-se normal, fala normal, nem sequer
põe as coisas de um ponto de vista racial. Claro, claro. Eu tenho mas vários. isso é uma Também é por isso que tem amigos brancos. Geralmente esse aí tem uma mistura de sangue branca também. Também, são tipo sim, cabo-verdianos. Nunca tive um negro na minha Tudo turma. depende. É assim, quando há. Volto a dizer, quando há assim pequenas quantidades de imigração, como foi antes de toda esta loucura das últimas. Sim, até certo ponto acaba por integrar. Agora, quando começa a haver os grandes volumes, sim, por que motivo é que hão de fazer? Não sentem a pressão e a sensação de identidade dentro do grupo e é aí que fixa. Lá está, vivem numa cultura de minoria de vitimização, do qual depois acabam por imperar em formas legais de superioridade perante o opressor que nada fez, porque o que eu acho piada na discussão de hoje em dia, como os brasileiros estarem sempre a reclamar o ouro que ninguém tem em casa, alguém tem o ouro brasileiro em casa, é que nem são as Eu acho que vítimas sim. que são as vítimas, como o perpetor do... Porque a história lá está. Mas o ouro do Brasil era nosso. Não, mas não é isso. O Brasil era a nossa propriedade. Mas lá está. Eu não sei quem é que já estava para aí a duvidar. Nós temos que olhar para a história contextualmente, da maneira como foi vivido na altura. Uma das coisas que eu vejo, se calhar até como defeito nesta geração mais nova, é que parece que assumem que há 1000 anos as decisões tomadas a nível de construção de impérios que lhes permite ter a merda da internet e um smartphone na mão, assumem que antigamente toda a gente tinha a informação quando a maior parte das ditaduras do império eram baseadas na falta de informação e o clero só vindo para a igreja é que tinhas acesso e claro. a história... Porque também eram quem tinha mais informação, eram quem tinha mais estudos. Lá está, mas antigamente as decisões eram tomadas e muita gente morreu e derramou o seu sangue para conquistar o que nós chegámos a este ponto e estamos a mandar pela pia abaixo, às vezes por alguma arrogância de interpretação a nível atual, que é uma coisa que a esquerda usa muito, contextualizar eventos passados como se a culpa fosse tipo ao nível social que está a ser propagado nesta altura nas escolas desde pequenino. Não. Uma das coisas que às vezes temos que fazer, que até já aconteceu com conflitos em África, é perdoar e começar do zero. Não é andar para trás e retroceder ideologicamente a defender erros que possam ser interpretados com os olhos do presente que aconteceram no passado, mas não justificados no contexto, porque quando tu tens que despejar o teu balde de mijo e merda todos os dias em algum poço, não estamos a falar de tenho má cobertura do telemóvel. Isso é uma arrogância. Nós temos a Biblioteca do Vaticano na mão todos os dias. Antigamente muita gente não sabia escrever. E chegámos cá graças ao sacrifício deles. Independentemente do que aconteceu. Eu não me sinto culpado, vamos escolher os louros. Sim, claro, isso é uma vitimização estúpida. Mas é isso que é usado. Pois, mas ok, tu já viste que até a construção do homem branco que permitiu a ter estas tecnologias é o painel de queixas de uma minoria que, se tivesse sido prevalente, não tínhamos nada disto. Estávamos a esfregar uns paus para acender uma fogueira. Nem a roda tinha. Epá. Mas bora falar do problema a sério para resolvê-lo. Claro. Porque o homem branco não se importa que toda a gente use a sua tecnologia por causa do capitalismo e tudo, mas depois usarem-se para se queixar, não sei. Mas se for dizer isso a qualquer pessoa, eles vão imediatamente a chamar-te de racista. Que interessa? Dizer-te que és xenófobo, que és isso tudo. Eu não defino pelo que as pessoas pensam de mim. Se tu reconheceres que existem diferenças entre as raças e se reconheceres os feitos da raça branca em detrimento dos feitos de outras raças, és logo chamado de racista. Mas à exceção, e eu nem sequer sou branca, à exceção da raça branca, não, tu és claramente toda a gente se pode queixar. Não interessa. Sim, tu és mais branco, tu és o Paulo Portas, meu, tu és branco. Vai, calma. O Paulo Portas, que horror. Não, mas o que eles dizem, eles falam muito da escravatura, os brancos escravizavam os negros. Não sei. Sim, primeiro isso é mentira. E o chefe da tribo que vendia? Já existia escravatura entre eles. Sim, já existia escravatura. Por amor de Deus, os árabes continuaram até 1950 a escravizar brancos, pretos, árabes. Os eslavos eram escravizados pelos muçulmanos.
Os muçulmanos ainda usam Os escravos. irlandeses. Existia escravatura no Antigo Egito. Sim, e os Desde o tempo da muçulmanos, agricultura que existia a escravatura. Escravatura sempre existiu. os muçulmanos continuam a usar escravatura. A China Nós continua a vivemos usar numa escravatura. escravatura económica, man. Lá está. Sim, é verdade. E em África Em termos de- também é utilizado. Tipo, a África. Vocês não viram aquela reportagem que deu na TVI ou na SIC sobre Assim, ok, parei de ouvir aí, mas espera. Qual a reportagem da SIC? aquela reportagem na SIC sobre portugueses, moldavos e romenos escravizados em Espanha por ciganos? Bem, ao menos são Ah. só ciganos. Ciganos. Calma. É a única Não. maneira deles trabalharem a serem escravizados. Não Jesus. junto portugueses, moldavos e Vamos com conter-nos por ciganos. uns segundos, ok? É assim. A questão é que é assim. Isso é feito à revelia da sociedade, não com aprovação geral. Sim, claro, é a mesma coisa do que o homicídio. Isso é a mesma coisa de dizer como temos pessoas que roubam, como temos pessoas que violam, que a nossa sociedade vê assim, o roubo e a violação como aceitáveis, que é completamente absurdo. Mas a violação é mais natural do que o roubo. Em termos se reparares bem na espécie humana, antigamente Sim. o homem das cavernas violava a mulher. O que eu estou a dizer é estar a comparar aquilo que acontece com aquilo que se quer aceite. Enfim, é dois pesos e duas medidas. Sim, é a mesma coisa do que as mulheres têm. A violação, os violadores, não sei o quê, tem de haver uma lei sobre isto. Amiga, mas há uma lei sobre isto. Já há uma lei sobre isso. Quem comete violação vai preso. É assim, ok. Aqui não são pesadas, mas para o critério de Portugal até são bastante. Sim. As penas de violação são justas. Né? Não podes meter um violador como se fosse um homicida. Né? Olha, Alex, sabes o que é que eu acho às vezes? O incumprimento da lei simplesmente abre o caminho, como se fosse, digamos, um mecanismo de legalizar uma nova Parlamento, chamada como a reforma. É do género. E tu deves saber isso. Há tanta lei já implementada que esta discussão até de igualdade de géneros e etc. é completamente ridícula se analisássemos a penalização do indivíduo e da vítima em relação ao crime perpetrado. Que se fosse implementada legitimamente não chamava a necessidade de fazermos uma reforma que depois vai ser implementada de forma forte porque já traz uma influência como este Tratado de Marrakech possa vir a fazer mais tarde, de nós estarmos aqui a ter esta discussão. Sim. Não vês isso às vezes como um mecanismo legal, tipo, para consumo público de passar legislação que, apesar de já lá estar, pelo seu incumprimento, merece uma reforma que depois lá vem a ditadura de esquerda implementar as suas regras? Sim, há várias leis que já estão e que a esquerda são leis sociais, são leis boas, mas que muita gente não conhece. A esquerda, para arcar mais votos, escreve a mesma lei mudando 2, 3 vírgulas, passa em parlamento e dá-se uma revogação da lei, a outra lei cai e essa passa e depois aparece nas notícias lei sobre isto, não sei o que mais, passou devido ao Bloco de Esquerda, não sei o que. As pessoas, o Bloco de Esquerda lembrou-se desta cena que já existia. A implementação é que estava a falhar. Certo, porque algumas dessas leis já deviam ter caducado, certo? Por exemplo, imagina que já ninguém violava. Já ninguém quê? Já ninguém violava, isto é, já há mais de 10, 15, 20 anos não acontecia nenhuma violação. A lei tinha perdido valor e ia caducar. Os bares fechavam todos e depois... Pronto, os bares, isso mesmo. Não havia álcool, não havia bares, as mulheres vestiam-se todas de uma forma... As mulheres vestiam-se com a roupa até aos pés. Não é preciso até aos pés. Espera só uns anos. Não, em Portugal, sem ser na Arábia Saudita. Sim, pronto. E as violações deixavam de existir. A lei ia caducar, certo? O que é que ia acontecer? Se essa lei caducasse, o pensamento de esquerda é esta lei não pode caducar. Mas já não existe, já passou, não sei o quê. Não pode caducar. Então o Bloco de Esquerda iria fazer essa lei, violação, não sei o que mais, iria mudar 2, 3 vírgulas e ia dizer assim, a lei da violação continua e agora foi revogada por outra lei, não sei o quê, de uma pena mais pesada, não sei o quê. Percebes? É isto que faz. E isto depois... claro que não estou a falar do exemplo da violação, mas há muitas leis que já deviam ter caducado
mas que são leis mais ou menos sociais. Por exemplo, a lei do aborto está extremamente mal feita porque não dá hipótese ao pai de dizer não irás abortar. Está mal feita porque foi feita numa legislatura de esquerda. Lá está. Mas é a tal igualdade promovida. Mas não pode haver, isto é contra o princípio da igualdade. É assim, que são completamente absurdos, mas se formos ir pelos pressupostos, não. E isso não está mal feito. Epá, eu vou-vos dizer, sinceramente, Peraí, eu, desculpa, em não termos percebi. de aborto, Não, o aborto, eu estou a falar do aborto já. a mulher tem muito a dizer sobre isso. Tipo, o problema do aborto é o artigo 66 do Código Civil, que é aí que O Estado não pode matar um... se diz o que é uma pessoa e quando é que a pessoa ganha personalidade jurídica. Hoje, no momento em que é cortado o cordão umbilical. Isso é o nascimento assustador. completo e com vida. E aí é que é o problema. Exato, isso é completamente assustador, porque podes matar uma criança A consequência lógica com disso. 9 meses já E de aquela forma gaja hoje que dolorida. estava a dizer que o bebê, que o bebê é como um feijão, que não é uma vida. Eu vi. Era a Xana. Sim, Eu vi isso. Ainda não Sim, é um aglomerado de células. Isso é um aglomerado de células. Chefe, estes argumentos são completamente desviados da realidade. Sinceramente, continuo a achar que o homem e a mulher, apesar de terem os mesmos direitos, porque isso está escrito na lei, termos as nossas O homem e a mulher diferenças deviam ter os mesmos direitos. Só que a esquerda consegue que a mulher tenha mais Claro, direitos. pois é, porque considera sempre a mulher como uma minoria e apesar de parecer construtivo, acaba por ser destrutivo, porque sempre foi assim. E não valia a pena mudar a receita, porque até é esta receita de sucesso que faz com que esta gente tenha dinheiro e fundos e tempo e tecnologia para disseminarem a sua propaganda idiótica que nos faz correr como os lemmings. As mulheres têm todo o seu direito de se sentirem mulheres. Nenhum homem é igual a uma mulher no ponto em que no sábado à noite vai buscar um estilete de 14 centímetros porque sente-se sexy, sente-se Assim, 14 centímetros e já é salto de dançarina noturno. Mas Não nenhum interessa. homem é igual ao outro homem, portanto o princípio de Exato. igualdade nem sequer é Mas aplicável. há uma diferença que eu abraço totalmente e no ponto de vista da mulher realmente ser a É por que isso que tens fica... o princípio da proporcionalidade, certo? A questão é, tu arranjares o género, a raça e tal, aí tende a haver igualdade. Na questão do aborto, já que ambos fazem o bebê, ambos deveriam ter uma palavra. Só que a verdade Eu é acho que a por última exemplo, palavra se a mulher quiser ter o bebê e o homem não quiser, e se ele se for embora e não quiser tomar conta da mas criança, ele vai ser sempre julgado por isso. Mas se o homem quiser ter a criança e a mulher não quiser e ele o obrigar a ter, ele também vai ser julgado por isso. Não, é assim, ele está a mudar nesse sentido, mas ainda há grandes problemas. Porque se o pai não quiser ter o filho, e como existe o aborto, né, e esta temática do aborto também gerou imensas complicações jurídicas, o pai pode dizer assim: eu queria que a minha mulher abortasse, a minha mulher não quis abortar, eu não quero ter o filho e eu não quero ter nenhuma responsabilidade jurídica perante o meu filho. Então o que é que a mulher tem de fazer? E se a mulher perder em tribunal, isto tem sempre de ir a tribunal, se a mulher perder em tribunal porque o pai tem fortes razões, dizer assim, tipo, esta mulher nem sequer estávamos em união de facto, esta mulher tipo, basicamente conhecia numa noite e tal e deu-me um golpe da barriga, vamos por assim. Eu vou continuar aqui mais tempo, mas vou andando para ver se durmo alguma coisa de jeito. Ok. Boa noite. Alguém com juízo, fazes tu muito bem. Olha, não leves um tiro ao Franz Ferdinand. Depois envia-me o link. Quem é que se vai deitar? O Franz Ferdinand. Pronto, olha, fica bem. Tá. Oi, pá. Obrigado igualmente. Força, Tony! Ok. Não te esqueças, vota no PNR. Já em 2019. Já em 2019. Já. E se o homem ganhar em tribunal, a mulher é obrigada a ter o filho sozinho, como mãe solteira, isto é mesmo mãe solteira, e isto também vem de uma temática muito complicada sobre
as mulheres que querem engravidar sozinhas, isto é, utilizam esperma de um banco de esperma e engravidam sozinhas, e são mães solteiras, e é por isso que os Eu homens... acho que isso não passa de um capricho. Eu acho que para tu seres mãe ou seres pai, não podes ser sozinho, não podes querer ter uma criança Não, só calma. por capricho. Ai, eu quero ter um bebê. Tens que prestar condições à criança. Podes ter um bebê só porque queres ter um filho e não encontras nenhum parceiro. Alex, de forma generalista. A questão é que tu generalista. Desculpa. Tu não achas que a mulher tem, digamos, eu às vezes imagino que é tipo um 90-10%. Com mulher tens que ser uma perdulária tão grande para perder, por exemplo, a custódia, porque eu acho que na disputa do parentesco, depois do filho ter nascido, As mães têm vantagem. A mulher assim, tem vantagem. Eu sinto isso. Aí já é muito complicado. O homem ganhar a guarda do seu filho, a custódia, é muitíssimo complicado. Tinha de ter grandes argumentos, tinha de ter uma vida extremamente superior à da mulher. Que muitas vezes pós um divórcio, depois de oficializado com um casamento, acaba por ser uma despesa brutal para o homem também noutra A separação conversa. de bens. A maior parte das minhas casas tem separação de bens. Separação de bens não. Não é separação de bens. É quando há união de bens. União de bens. Mesmo assim, com separação de bens, eu não sei se isso se adianta muito. Mesmo com separação de bens. Aí quase que a justiça pesa o peso do preço do advogado que tu podes pagar por... Não, nem tem a ver com isso. A justiça para ter vínculo com o seu filho. Tem o quê? Desculpa, às vezes ouço-te a cortar um bocadinho. O maior vínculo com o seu filho. Pois. Então diz que a mulher tem o direito sobre ter a custódia da criança. E o pai não. Eu acho que não se trata só disso. Eu acho que não se trata só do vínculo. Mas eu acho que o papel do pai é diferente do papel da mãe, em que o pai não precisa de passar tanto tempo com os filhos para ser um bom pai. É por isso que a escolha da carreira afeta mais a mulher no sentido de ser uma boa mãe do que afeta um homem no sentido de ser um bom pai. Mas aí já estás a ir para outro rumo. Eu só estou aqui a acabar o rumo jurídico, que é devido ao maior vínculo com a mãe. Sim, com a criança. Pronto, aí da questão é isso mesmo. Qual é o problema de uma família liberal, uma família onde os dois trabalham? É que a criança tem graves problemas de crescimento quando tem a sua mãe e o seu pai a trabalhar. Se tiver o pai em casa, normalmente as crianças têm mais respeito ao pai e mais amor à mãe, certo? O pai é sempre uma figura de respeito, uma figura... Não digo de ameaça. E a mãe é aquela figura doce, figura maternal. Lá está. Carinhosa. É o yin e o yang, é o equilíbrio. Faz uma mente saudável. É o que conjuga duas ideias no mesmo paradoxo. Não é pessoas com o conforto de um só lado e a vitimização sem defesa do outro, que só fazem seres fracos. Claro. É a educação tradicional, caramba. É aquele equilíbrio. Exato, ter o paradoxo antes de saltares para a vida, porque depois saltam para a vida já com umas regras tão deturpadas que acaba por ser altamente certificado para governar o futuro de quem? Esse o grande problema, é porque tu hoje em dia tens cada vez mais adolescentes fracos em termos emocionais, têm um QI emocional mais baixo. E também, por sua vez, também têm mais problemas intelectuais, porque não têm nenhuma base, certo? Há umas famílias que ainda safam porque têm os avós e os avós têm tempo, então são cuidados. Eu acho que às vezes é qualquer coisa inerente dentro do indivíduo, porque todos nós somos tipo vítimas de resistência à doutrina, ou pelo menos mente crítica. Isto não devia estar a ser falado. Isto acontece de forma espontânea, parece que é aquele indivíduo, porque lembra-te que mesmo a doutrina a uma criança pode ter dois efeitos. Pode ter o efeito da rebelia, por estar completamente contra, por alguma razão absurda, psicológica que vem desde criança, como pode aceitar a doutrina e seguir as passadas, mas geralmente
durante aquela época da puberdade, a rebelião vem ao de cima. Sim, Pode a criança acabar por aceita. a receita não é perfeita e às vezes até dentro de um momento de uma educação ríspida pode sair um liberal e dentro de uma educação liberal pode sair uma pessoa ríspida. É uma luta que faz vida. Sim, mas a questão... Muita gente se rebela contra a doutrina com que foi criado. Por isso é que tu vês tanta gente que foi criado como sendo ateu e se converteu ao cristianismo e até ao contrário. E não é só isso, a doutrina também pode ter o efeito inverso, que é ser anti tudo em relação ao que estás a ser doutrinado, por uma questão inexplicável. Certo. E tu tocaste aí num ponto muito importante. Eu não sei se será bem inexplicável. Eu acho que poderá remontar talvez à infância, períodos do crescimento do indivíduo. Eu digo-te um exemplo perfeito e não me levem a mal, sei que futebol e etc. Mas uma coisa que acontece é simples. Uma família com 3 filhos, que já não acontece há muito tempo, mas pronto, vamos imaginar que eu já vi isto acontecer. O primeiro bebê ainda está no colo da mãe e toda a gente à volta grita Benfica, Benfica, Benfica. Primeiro puto, nasce do Benfica. Homem ou mulher não interessa. Nasce a segunda criança, mesma coisa. Pumba, 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 pumba. Benfica outra vez. Não sei lá porque o terceiro acaba por dizer não, eu vou ser do contra. Há qualquer coisa em qualquer indivíduo, em termos... Mas eu vou-te dizer uma coisa, do contra. O sportinguismo é uma doença que se passa hereditariamente. Não leve-se a pá. É só um exemplo. Não, mas tu até por acaso pegar... ninguém é do Sporting porque olha para aquilo e diz, olha que grande clube, que grande instituição, fartam-se de ganhar jogos. Não é isso. É só para ser... tipo, à medida que a criança cresce e como toda a família pertence àquele clube, uma das formas que encontram logo desde pequeno para se destacarem de alguma maneira é ser do contra. Há pessoas que são simplesmente do contra. Sim, eu não sei como é que isto acontece, mas há pessoas... Sim, a minha mãe acabou por se tornar sportinguista por causa disso. O meu avô era benfiquista ferrenho e... Mas eu vou-te explicar. Por exemplo, numa família tradicional isso já é um pouco mais raro de acontecer. Por isso é que tu tiveste o conservadorismo durante tanto tempo, com uma pessoa, uma criança que crescia, tornava-se adolescente, virava um pouco rebelde, mas depois seguia lá o seu caminho e continuava conservador. Como a hipocrisia dos hippies. Sim. Acabaram por voltar à raiz, protestaram tanto e jogaram o jogo no fim. Os que tiveram sucesso. Mas os hippies desde o início que foi um movimento causado por, algo sistemático, nunca foram rebeldes a sério. Desculpa lá, um movimento social que se centra à volta de ideais, para além de ambientalistas, ainda mais ideais muito parecidos com o que Trotsky fazia e escrevia. Epá. Eles matavam-se entre... Mas a esquerda acaba por se comer a si mesma. Pois é, mas a gente é que paga a conta, mano. Pois. O problema é que eles, para se comerem a si mesmos, têm de comer tudo o que está à volta. Completamente. Pronto. Não, mas a cena de uma família liberal, porque tu tens tanta gente que vive uma família liberal e torna-se conservador. O conceito de família nunca pode ser liberal. Pronto. Porque o liberalismo em si não controla bem essa faceta, pá. Não, eu falo uma família liberal, eu falo uma família tipo que a mãe trabalha, o pai trabalha, deixam a criança no infantário desde 1 ano ou 2 anos de idade e depois fazem isto sempre sistemático e nem sequer passam um tempo. Tipo, é uma família nova, uma família progressista. Estás a ver? Qual é o problema das famílias progressistas? É que os filhos nascem com vários e diversos problemas e também nascem assim. Muitos conseguem voltar ao conservadorismo, certo? Mas outros já não. Porque também tu tens na sociedade, e eu vejo isto nas gerações mais novas, é muito difícil uma criança, um adolescente que pense de uma maneira tradicional consiga ter essa opinião, que é logo que sofre logo bullying dos progressistas, a dizer como é que tu pensas assim, tipo, tu pensas há 100 anos atrás, há 500 anos atrás. Isso é um grande problema da nossa sociedade.
Eu concordo. Epá, Hoje, enquanto antigamente acontecia isso no tradicionalismo, certo? Os hippies eram mal vistos, porque o que é isto? Não sei o que, muitos hippies pensaram assim, se calhar eu estou a ser estúpido. Hoje em dia é ao contrário. Lá está, mas Exatamente. eles também, a reivindicação principal deles era acabar com a É guerra o de sentimento Vietnã. reacionário. Mas esse negócio é muito grande, ainda hoje é. Hoje em dia, ideias mais conservadoras não são bem vistas e tu podes ver isso no Twitter. Que se tiveres Eu posso fazer aqui uma coisa, posso dizer aqui. Contra a eutanásia, és logo mal Mas visto. eu posso dizer aqui uma Miguel. coisa. Vocês sabem porque é que a maior parte das pessoas que estão aqui são conservadoras em primeiro lugar? Por um sentimento de oposição ao que está implementado no sistema, pela mesma razão que os outros eram hippies. Pronto. Não, mas a gente Não. consumir. Se calhar também um pouco disso, mas também tem muito a ver. Também tem muito a ver com aquilo que tu és criado, com aquilo que tu és ensinado, Também. com a doutrina que tens em casa. Mas é um fator determinante. Ok, hoje em dia na nova geração, e assim, eu aceito essa premissa que muitos são conservadores e os conservadores agora passaram a hippies. Não, Certo. eu disse a maior parte. Atenção. Lá está. Não vamos cair no erro de Eu não estou a assumir. generalizar. Não é isso. De assumir que o que aconteceu naquela altura equivale à mentalidade de interpretar o que aconteceu hoje. Não, eu só estou a dizer que é o sentimento de oposição e de rebelia contra uma coisa que está implementada e uma agenda que está a ser levada. Muito LSD. Mas olha, não será também que, por exemplo, as pessoas liberais, progressistas também têm de uma certa forma que estão sob uma doutrina mais conservadora e tentam regular-se contra o sistema? Tu vejo isso com as feministas, com essas pessoas todas alternas. Mas tu realmente não estás numa doutrina conservadora, se tu fores a ver o que se está Mas a muita ser gente tem essa propagado. mentalidade, muita gente tem essa mentalidade, se fores a ver, de que a sociedade é machista, a sociedade é xenófoba, é racista. Nós, no nosso caso, nesse caso em concreto, estamos certos. O que é concretamente a realidade e o paradigma em que vivemos é esse. Existe um atentado contra os valores familiares, existe um atentado contra os valores sociais e até mesmo contra os valores económicos que se estabeleceram como tradição, pelo menos nas nações civilizadas. Entendes? Sim, mas lá está, essas pessoas rebelam-se contra isso. Os próprios liberais são o começo desse atentado. São o que fez despolutar na Europa do pós-Revolução Francesa isto tudo. Foi o liberalismo que levou ao socialismo. E é os rótulos. Eu continuo a achar que é os rótulos. Nós temos que pensar de uma maneira mais sofisticada nos tempos que correm. Nós estamos a usar os velhos clichês para nos andarmos a dividir uns aos outros. Que é isso que o governo usa atualmente. É exatamente isso. A parte A, a parte B, que se lixa a parte A, a parte B. O jogo de sombras continua sempre por trás da cortina a ser o conforto financeiro deste projeto idiótico construído chamado União Europeia, porque europeus já éramos todos. E muito sangue jorrou para estarmos independentes e agora acaba por haver esta insatisfação. É a porcaria dos rótulos, pá. Porquê é que uma pessoa que tenha tendências de direita em termos políticos tenha que adotar depois, porque é tipo qualquer doutrina, se a gente simplificar a coisa de 50 a 50 para cada lado, todos eles trazem o seu próprio veneno atrás para deturpar tudo e acabar por ser uma ditadura. É sempre a mesma merda. Este é o mecanismo da divisão social, na minha opinião. É estas discussões que acabam. Epá, não sei. Acho que devíamos ser mais sofisticados. Estamos sempre a escolher entre Pepsi ou Coca-Cola. É a mesma merda. Um é mais doce. O bloco é Fanta. Epá, lá está. Porquê? Porque o Hitler já não tinha caramelo devido aos embargos dos aliados e inventaram a Fanta. A Fanta é uma invenção do regime nazi, porque os embargos cortaram o caramelo e os alemães simplesmente começaram a fazer Coca-Cola com sumo de laranja. Fanta, Hitler. Pronto. É fantástico. Eu não sei.
Pronto, é que lá está, por exemplo, a direita neste momento está a subir no planeta por causa da insatisfação social. Este governo pensa, eu nem sequer acredito como é que este discurso hoje do António Bosta, ele a sorrir por todos os cantos da boca, com tanta greve oportunista, muitas vezes, fora as condições de estar, como os maquinistas da CP, etc. Mas, convenientemente, sempre às segundas e às sextas, e até houve uma greve convocada que parece que nem deu assim muito alarido nos mídias dos estudantes por causa do aquecimento global, na sexta, sempre na sexta. Greve dos estudantes é que eu não entendo. Completamente. Mas o Bloco de Esquerda... Os estudantes nem sequer trabalham, não estão a fazer greve. Os estudantes nem sequer são função pública. Eles só lhes prejudicam eles mesmos. Exato. E até teve um dia tão bom para se manifestarem. Enfim. Eu não sei. É que isto é... Continua a ser o mesmo jogo. Quem é o Yoto Sensei? O quê? Tá aqui alguém. Yoto Sensei. Deve estar a ver mal. Não, é aqui ao lado. Não, mas ele não está aqui no... onde nós estamos a falar. Não Yoto sei, Sensei é parece o... que ia haver uma discussão entre o Lex e alguém não assim é com um nome japónico. Não, o Yoto Sensei é o Sumo. Sumo do laranja. Ex-Sun Quick, ex-World of Youth. Ok. Epá, alguém tem um microfone todo lixado, meu. Eu estou a ouvir eco constante. E alguém até fala. É o Luís. Yeah? Não, eu acho que é o Souzelas quando tecla a gente ouve e o Miguel Nunes está sem fones e faz eco. Talvez. Eu também estou Isso, sem é. fones. Mas não és tu que estás a fazer eco, Luís. És tu. Peço desculpa, mas eu fiz um pod inteiro contigo sem fones, Simpson. Sim. Pá. Mas isto a gente fez no Skype. Pois é, o Skype em E eu qualidade estava de som com é- os fones. E como eu é que estava a gravar, não sei se ondas. Não, tu estavas com os fones e de vez em quando acionavas a máquina do Tesla. Eu sei. E por acaso estou a teslar hoje. Estás a Teslar. Não, muito pouquinho. Não. É mais o Luís que está a teclar do que tu a Teslar. Ok. É que eu até comprei um conjunto de colunas novo. Que o outro tinha mau contacto e assumi que fosse isso. Mas pronto. Nós andamos a ficar para trás, Focalouro. O Simpson tem um conjunto de colunas, o outro, o sem nome, que não se decide do nome que tem, o Lex. Agora Samael tem um microfone novo. E nós aqui sem nada, pá. Não é isso. E os meus fones com microfone são USB. Isto devia isolar completamente o contacto. A única coisa que eu continuo em falha é não ter o computador ligado a uma tomada de fio terra. Que isso isola o barulho. Como qualquer guitarrista sabe, né, Focalouro? Espera. És guitarrista? Eu? Não. Só muito de vez em quando. O Tiago também é. O Tiago. O que é que está a aprender? Quer dizer, eu também estou, mas pronto. Podes fazer uma cover do hino do PNR? Já pensei. O PNR tem um hino? Sei que era. Tem. O toque guitarra, Mas E coisa? pode-se tentar fazer qualquer coisa. O Souzelas toca piano. Sim. Eu também. Olha, Pronto, fazemos Vamos uma entrar. banda. podemos entrar todos já. E o Simpson é o vocalista do. Simpson é. Ele tem o cabelo tipo vocalista de uma banda tipo Municipal, já dá para. Já. Olha, é assim, eu tenho 41 anos e ainda tenho cabelo. Pois. pois. O Damasio, Fala comigo quando tu tiveres 41 anos. o Damasio tem 40 e não tem cabelo. O Damasio é o Simpson em negativo. O Damasio é o professor X. Mas Exato. PNR. Ele perdeu o cabelo porque ganhou a habilidade do PNR. Epá, eu às vezes digo que sou um skinhead à paisana. Mas por acaso há um gajo muito parecido contigo, é Simpson. Agora o Simpson foi. Pronto. Há um gajo muito parecido no PNR com o Simpson que deve ser a fusão dele com o Damasio, que é tipo Esse gajo é 50% careca e 50% de cabelo comprido. É um Vitor qualquer coisa. É. Chama-se Vitor. Olha, por falar em Vitor Ramalho também é careca. Mano, eu não vou Camalhetes. cortar o cabelo por tua causa, acredito.
Eu já contei ao Miguel, mas o resto vocês não. Epá, espera aí. Eu já vi que quando o assunto é cabelo, tu ficas muito excitado, ó Simpson, não é impressão minha? Estavas todo... O que é que tu disseste? Obrigado, não vou cortar o cabelo por causa. Pois é, ó Luís, já está a cortar o cabelo. Ninguém disse que era para cortar o cabelo. Sabes qual é o meu problema? Porque eu até já fui à tropa e tive que rapar uma cena assim igual. Tu gostas do cabelo, não é? Não, eu não sei o que é de fazer ao meu cabelo. E compreendo Epá, fica-te bem só assim. cair e pronto. Fica-te bem assim. Se me visse a primeira vez com ele cortado, era assim. A reação. Não tem cor de rosa. Não. Se tu cortasses o cabelo, ficavas igual ao Paulo Portas. Ao menos assim estás. É pá, mais ao Paulo Portas mesmo. Incrível. Tudo bem? Ok. Tá boa. Eu já disse ao Miguel, mas não sei se o gajo deixou ouvir. A cena é que no PNR o Vítor Ramalho é o responsável pela juventude. E aí é o gajo mais velho. Responsável pela juventude. Ai, não era o João Paz Tomará. Eu fui falar com ele e ele disse: fala com o Vítor Ramalho, que ele é que é responsável pelo assunto da juventude. Uhum. Epá, tu estás no fundo de um poço, rapaz. E eu? Não, eu. É que sempre que eu falo, depois dele falar, o meu microfone também baixa de qualidade. É que. Pá, não sei. Eu também lembrem-se que estão a gravar aqui no submarino do Paulo Portas, por isso faz eco. Epá, como é que é possível? Paulo Portas, man. Eu, por mim, o homem estava preso antes de... Ele vai até usar como isca e vão-te prender a ti. Miguel. Olha, uma coisa que eu te dizer. se um dia vis com ele... Exato, olha, mas continuem a deitar temas e já agora, a Sleiam tem estado um bocado calada, ela ainda está aí. Eu estou aqui, eu estou. Epá, é porque entretanto acho que o Cláudio desviou um pouco e eu gostava que o nosso amigo aqui Samael voltasse a tocar num assunto assim mais do agrado dele para debatermos, nem que seja já na questão social, porque eu penso que isto perdeu um pouco o rumo. Então podemos também partir para a sessão. Para o setor económico. E assim acaba esta primeira parte. Regressaremos daqui a uns dias com a segunda e, ao muito me engano, ouvi uma das sequelas da minha discussão com o Simpson sobre religião. Uma das, porque isto foi quase como os filmes da Sexta-feira 13. Só é pena um certo e determinado indivíduo que perdeu uma aposta não ter estado presente, porque com este tema teria arrasado. Se bem que ele neste momento está num hiatus, ou talvez até num iate, mas pronto. Cumprimentos para ele, para o Sr. Alos Tebet, e o convite está sempre aberto, é quando ele quiser. Bom, até à próxima, caro freguês. Adeus! Adeus! Sou mesmo deficiente.